Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Romanos 8, versículo 5 até o versículo 8. Quem contou, diga amém. Vamos para o texto, já oramos. Diz assim a palavra do Senhor: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que envolve a mentalidade do Espírito e a mentalidade da carne. Eu tenho conversado com a igreja há alguns dias sobre o poder da mente. A Bíblia nos chama para a renovação da mente, Romanos 12, 1. O Senhor nos chama a renovarmos a nossa mente. A mente precisa ser renovada. Você já ouviu aquele ditado, né? Fulano é muito cabeça dura. Quer dizer que ele tem uma mente cauterizada, que ele não muda, que ele não dá o braço a torcer. É cabeça dura. A Bíblia então nos chama para mudar de mente. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz à igreja que existem dois tipos de mentalidades. A primeira, ele cita a mentalidade da carne. E ele também diz sobre a mentalidade do Espírito. O que é mentalidade? No grego, diz que é o que está na mente, o pensamento, o propósito, aspirações, é a sua perspectiva interna que regula e determina o seu comportamento externo. Na gramática portuguesa, mentalidade é suas crenças, maneiras de pensar, disposições psíquicas e mentais, morais. Mentalidade é o que rege a sua mente. É o que você mais pensa. É o que você mais acredita. Porque o que você mais acredita é o que você faz. A pergunta que não se cala diante desse texto é: que tipo de mentalidade eu tenho? Eu tenho a mentalidade da carne ou eu tenho a mentalidade do Espírito? O Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Pois bem, eu gostaria de caminhar com você sobre alguns pontos que denunciam que se nós temos a mentalidade da carne ou a mentalidade do Espírito. Quem vive segundo a carne, vamos conferir. Quem vive segundo a carne tem a mente
voltada para a carne. Confira no versículo 5, por favor. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Primeira denúncia que comprova que se temos a mente carnal. É o quê? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Se a sua mente está voltada para o que a carne deseja, carne quer dizer a sua vida carnal, os seus desejos meramente humanos, aquelas coisas efêmeras, aqueles desejos passageiros, aquelas paixões mundanas, aquilo que desagrada a Deus. Quem tem a mente voltada para a carne, obedece à carne, faz o que a carne deseja. Se você está realizando os desejos da sua carne, você tem a mentalidade carnal. Quando diz assim, alguém está vivendo carnalmente, carnal mais mente, alguém está vivendo com a mente carnal, seus pensamentos carnais, suas perspectivas carnais. Perspectivas, eu falo de desejos internos que controlam nossas atitudes externas. O que você faz por fora é o que você pensa por dentro. Segundo, quem vive segundo a carne? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então a sua mentalidade é carnal. E quem tem a mentalidade carnal tem o fruto da morte. A mentalidade da carne gera morte. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte. Ou seja, aqueles que vivem pelos desejos da carne viverão morte espiritual. Estão mortos espiritualmente falando. Novamente, se carnalmente é uma mente carnal, espiritualmente é espiritual mais mente. É uma mente espiritual. Não tem como ter mente carnal e mente espiritual. Ou você tem uma ou você tem outra. Se os seus pensamentos giram sobre coisas carnais, é porque a sua mente, a sua mentalidade é carnal. E a mentalidade carnal gera, diga comigo, morte. Então, ou seja, quem está realizando desejos da carne estão mortos espiritualmente. É um defunto ambulante. A Bíblia está dizendo. Terceiro, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quem vive segundo os desejos carnais são inimigos de Deus. Versículo 7 e 8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem está vivendo com a mente carnal está dizendo, eu quero ser inimigo de Deus. Porque os desejos de Deus são espirituais e os desejos do mundo são carnais. E Tiago disse, aquele que diz que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como flertar mundo, flertar Deus, flertar mundo, flertar Deus. Você está traindo alguém. Tem como ter duas namoradas? Não, tem alguém que diz que tem. Tem alguém que diz que tem. Mas para um namoro, um noivado, um casamento, à luz da Bíblia, é uma esposa, é um esposo. É um noivo, é uma noiva. Agora pensa você que alguém quer casar com você e casar com outro. E
diz, não, a minha mentalidade é você. E ela diz para o outro, mas a minha mentalidade também é você. Está traindo alguém, sim ou não? Sim. É isso que Paulo está dizendo. Mentalidade carnal, mentalidade espiritual. Você está fazendo o desejo de alguém. Você está seguindo o caminho de alguém. E alguém está sendo traído por você. Por isso que Deus fala, quem tem mentalidade carnal é meu inimigo e não pode me agradar. Não se agrada a Deus com a carne. Não se agrada a Deus com pensamentos carnais. Está escrito sim ou não? Amém. Agora, quem vive segundo o Espírito, quem vive segundo a direção do Espírito Santo, esse tem a mente voltada para o Espírito. É uma coisa ou outra. Confira comigo o versículo 5 novamente, parte B. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Se você viver na direção do Espírito Santo, você vai desejar o que o Espírito Santo deseja. Se você viver com uma mente espiritual, você vai desejar as coisas espirituais. E por isso Paulo diz, pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Nós precisamos renovar nossa mente. Alguém diz, não tem como parar de pensar. Parar de pensar de fato é difícil. Mas tem como saber no que pensar. E Paulo diz também, pensai no que é puro, pensai no que tem louvor, pensai no que é do alto. Pensai nessas coisas. Nesse momento, vários pensamentos estão pairando sobre a sua mente. Alguns podem, aqui dentro da casa de Deus, dar lugar a pensamentos carnais. Que saco. Ai, não era essa mensagem que eu queria. Pensamento espiritual ou carnal? Carnal. Agora, um tipo de mentalidade nesse momento está na sua mente agora. Nesse exato momento, existe uma mentalidade aí guerreando dentro de você. Qual a mentalidade que nós temos? Quem tem a mentalidade do Espírito, recebe vida e paz. Ou seja, enquanto a mentalidade da carne gera morte, a mentalidade do Espírito gera vida e paz. Diga amém, irmãos. Versículo 6, a parte B. Diz bem assim: mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha, se esse não é o melhor pensamento para se ter. Vida e paz. Pensamentos de paz. A carne diz, não, se desespere. O Espírito Santo diz assim, acalme-se. Não se preocupe. Não desanime. Seja forte, corajoso. Se eu sou por você, quem será contra você? Tudo você pode em mim que te fortaleça. Eu sou o seu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda assim eu te digo, não tema mal algum, porque a minha vara e meu cajado te consola. A mentalidade do Espírito é vida e paz. O Espírito diz para você, o Espírito te diz nessa noite, não se desespere. Você já sentiu em algum momento essa guerra dentro da sua cabeça? Você procura no Google assim, guerras mentais, o mal e o bem. Geralmente aparece uma imagem, alguém pensando, aí de um lado tem um anjo de branco e do outro lado tem um capeta. Porque é a mentalidade guerreando. O espírito, a mentalidade espiritual diz assim, eu sou contigo.
Você não vai parar. Você é santo. Você é separado. O teu corpo é templo do Espírito. Eu te comprei, eu te salvei, eu te justifiquei. E aí a carne diz: você é meu. A carne diz: você é meu escravo. Abre o site das mulheres. É uma guerra terrível. Você vai na internet pesquisar louvores santos, aí aparece lá uma atribulada: estou aberto para namoro. Vai nos quintos dos infernos. Aí, quem nunca passou por isso? Você põe lá louvores santos, aí parece lá: garota na serra procura romance. Eu não quero isso, mano. E outras vezes estou em casa meia-noite editando as pregações, e põe lá fundo de louvor para a pregação. Aí aparece lá, clique, tem uma esperando por você a 5 quilômetros. Esse troço é terrível. Então, você sabe o que eu estou te falando. Meu computador está com um vírus exclusivo? Ou também tem esse vírus no seu? Eu acho que deve ter. Então, são guerras. São guerras. Ai, Senhor, vou botar um louvor para te adorar. E quando você vai colocar, clica aqui: vou te fazer feliz. Aí você que ia orar, coitado, vai... Puf! Aí já era, irmão. A oração acabou. Acabou a oração. Agora, meu irmão, é só daqui meia hora para se arrepender do pecado e depois tentar voltar. Não é? Então, são guerras que nós estamos vivendo o tempo todo. Nós estamos vivendo a guerra de mentalidades. Mentalidade é o quê? Mentalidade são as suas crenças, o que você crê, o que você acredita, o que você mais aprende, o que está dentro de você, o que você defende, a bandeira que você levanta. Essa é a sua mentalidade. A mentalidade de carne é morte, a mentalidade de carne é inimiga de Deus, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia, meu irmão. Quem vive segundo o Espírito tem o Espírito de Cristo. Só viveremos a mentalidade do Espírito se nós tivermos o Espírito que estava em Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo foi um ser humano. Ele chorou, ele sentiu tristeza, não desistiu, não pecou, porque ele caminhou pelo poder do Espírito. Qual foi o segredo de Jesus, o homem? O segredo foi: ele andou com a mentalidade do Espírito. A Bíblia diz que ele foi um homem como nós, com uma diferença: mas não pecou, porque ele caminhou com a mentalidade do Espírito. Aleluia! Então, os que têm o Espírito de Cristo, esses têm a mentalidade do Espírito. Versículo 9, por favor. Diz assim: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne. Ou seja, os crentes. Quem já recebeu Jesus aqui? Levanta a mão. Está vendo? Eu estou pregando para a maioria de crente aqui. Olha o que a Bíblia diz para você, crente. Talvez você estava vivendo aquele negócio assim: ai, mas eu agora estou em Cristo. Tem alguém que fala assim: não, você sabe, né, pastor? Não, uma vez um cidadão falou para um pastor lá no Nordeste. No Nordeste o negócio lá é mola faca, você sabe, né? Então, aí o cidadão falou, o nordestino falou assim: ó, pastor, você sabe que eu sou crente, mas minha peixeira, né? Não. Então, você percebe que tem gente que está entrando no reino, mas não quer abrir mão da mente carnal, da mente do mundo. É por isso que temos contratempos na igreja, porque a igreja tem um cabeça, quem é? Uma mente, quem é? Cristo. Só que a gente quer vir do mundo com a mentalidade do mundo
E queremos que a igreja aceite uma mentalidade que trouxemos lá de fora. Não, quando você recebe Jesus, já tem uma cultura pronta, reino de Deus. Já tem um livro, uma regra, uma constituição pronta, Bíblia Sagrada. Já tem uma mentalidade formada, Cristo. É por isso que às vezes nós não conseguimos caminhar, que a gente quer trazer a mentalidade de fora aqui para dentro. Não, mas Deus me entende. Olha o que Deus diz para nós sobre mentalidade renovada, irmãos. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Quem recebeu Jesus Cristo não pode mais viver dominado pela carne. Você pode falhar, não somos perfeitos. Acidente. Ser dominado é ser escravo de algo, é servir algo como escravo. A Bíblia diz que quando nós recebemos Cristo, nós não temos mais dívida com a carne, não somos mais dominados pela carne. Quem tem a mente de Cristo não está no domínio da carne. Aqui, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato, aí vai dizer, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Entende? Se o Espírito de Deus habita em vocês, aí sim nós não somos mais dominados pela carne. E diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ei, irmãos, se não tivermos o Espírito Santo, não pertencemos a Cristo, pertencemos à carne. E Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Vai agradar um, decepcionar outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Quem vive no Espírito, os que têm o Espírito de Cristo, estão mortos para o pecado. Quando você e eu, nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós estávamos dizendo no mundo espiritual, eu estou matando meu corpo para o pecado. Quero te mostrar, estamos já concluindo. Versículo 10, por favor. Diz aí, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se Cristo estiver em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo, ou seja, no Espírito Santo estamos vivos. Estamos vivos. Viva a sua vida, filho, mas viva pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Amém. Os que têm o Espírito de Cristo ressuscitarão como Cristo. Aqueles que têm a mentalidade do Espírito se levantarão como Cristo. A morte não pode nos deter. Você vai levantar no último dia. Eu vou levantar no último dia. Porque temos a mente de Cristo, a mentalidade do Espírito. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Os que têm a mente do Espírito não temem a morte, porque a morte não pode mais nos deter. Como ter certeza que a carne não tem mais poder sobre a minha vida? Deixa eu te falar algo. Você sabia que existe um senhor chamado dívida? Você já experimentou o senhor chamado dívida?
Acho que todos nós experimentamos esse Senhor em algum momento. Se nós vivermos debaixo de alguma dívida, nós nunca faremos nada por vontade própria antes de consultar o Senhor dívida. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver uma dívida, e o irmão fala bem assim: pastor, o senhor teria como me abençoar com gás? A quem eu vou consultar primeiro? O Senhor dívida. Senhor dívida, quanto tenho ainda para poder usar? Aí o Senhor dívida fala assim: olha, esse mês você não tem mais para usar. Aí eu falo: tudo bem, Senhor dívida. Irmão, não tem como. O Senhor dívida diz que hoje eu não posso. Já observou isso? Isso é um fato. Acontece com a gente. Mas a Bíblia agora vai nos falar que esse Senhor dívida do mundo, em Cristo, com a mentalidade do Espírito, ele pode ficar para trás. Observe comigo agora aqui, isso é interessante. Versículo 12. A mentalidade do Espírito. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Ou seja, a carne não é a minha senhora. A carne não pode dominar a minha vida se eu tenho a mente de Cristo. Por quê? Porque eu não tenho dívida com a carne. Eu não preciso consultar a minha carne para adorar a Deus. Quem está entendendo? Eu não preciso consultar a minha carne para servir a Deus. Portanto, irmãos, nós não temos dívida com a carne. Ou seja, só faremos a vontade dela se quiser por vontade própria, porque não somos mais dominados por ela. Não temos dívida nenhuma mais com ela, porque a nossa dívida da carne foi paga na cruz do Calvário. Aleluia. Amém. Deus tirou sobre nós o fardo da dívida com a carne. A carne diz: se prostitua. E você disse: não te devo nada. Você não manda mais em mim. Eu tenho um outro Senhor chamado Jesus. Viu como é fácil vencer guerra? É só saber que tipo de mente você tem. A mentalidade da carne obedece ao Senhor carne. A mentalidade do Espírito obedece ao Senhor Espírito. Entende isso? Fica mais fácil entender assim? É só saber que tipo de mentalidade você tem. Então você vai saber quem é o Senhor que está servindo. Aleluia. E nós estamos indo para casa agora. Eu gostaria que projetasse para mim o último versículo em 1 Coríntios capítulo... Aliás, deixa aí por enquanto. Vamos fechar aqui. Nós não temos mais dívida com a carne. Se nós tivermos uma dívida hoje no mundo espiritual, não é mais com o inimigo. A Bíblia diz aqui, presta atenção, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito dentro de nós que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Acabou a mensagem. Aqueles que têm a mentalidade do Espírito, sabe o que acontece? Eles têm uma herança. Qual herança? A herança de Deus. Está ali. Somos herdeiros de Deus.
Quem tem a mentalidade do Espírito Santo sabe, eu tenho uma herança maior que este mundo. Eu tenho uma herança maior que a carne. A carne vai me levar para uma morte, mas o Espírito vai me levar para uma vida e paz. A carne vai me trazer uma herança destrutiva, eternamente falando. O Espírito vai me trazer a herança de Deus. Quem é o homem mais rico do mundo? Pois é, a Bíblia está dizendo que você pode ter a herança de Deus. Imagina Gilberto ser herdeiro de Deus. Dá para passar no cartório a herança dele para o seu nome, hein? Caramba, isso aí é doido, hein? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. A questão é o quê? De mentalidade. Então você não é pobre, coitado. Entendeu? Ah, mas eu pago aluguel. Você paga aluguel aqui. Seu pai é Deus. Está registrado no céu. Você tem herança eterna. Você é herdeiro, não sabe. Agora eu estou te informando, para você se apropriar. Você está aí pensando, pô, meu pai não tem muita coisa para deixar, mas Deus já deixou tudo para você. Você que recebe a herança do seu Pai Celestial, a pau do Senhor, bem forte. Mais forte, mais forte. Amém! Glória a Deus. Amém! Então, mentalidade da carne e do Espírito. Mentalidade da carne e do Espírito. Do Espírito.